Bom, pessoal, e hoje aqui no nosso tradicional debate de toda sexta-feira, a gente vai dialogar sobre essa situação envolvendo o judiciário, né? Esse protagonismo que o judiciário tem aqui no nosso país, que se amplia cada vez mais. Enfim, a gente tem visto uma ausência, inclusive, da institucionalidade, especialmente do Parlamento, do Congresso Nacional, e o judiciário tem se colocado aí como, entre aspas, guardião da democracia diante dessa ausência dos demais poderes, especialmente do legislativo. E para falar sobre esse debate que a gente nomeou como Entre a Lei e a Política, o STF no labirinto da democracia, a gente já tem aqui os nossos participantes. Eu vou apresentá-los aqui para conversar com a gente no nosso programa. Primeiro, saúdo o João Batista Damasceno, ele que é cientista político, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, e membro da Associação de Juízes para a Democracia. João Batista Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia quem nos assiste. Anderson, eu estava ouvindo aqui né, a sua entrevista anterior, né, essa crítica do exclusivismo do PT. Eu estou quase fora da Associação de Juízes para a Democracia, Anderson, porque os colegas que vieram aposentados, hoje muito ligados ao PT, quase está transformando a JD num puxadinho do PT. E exatamente com essa visão, né, que foi exposta na entrevista anterior, né, do exclusivismo, né, desse peleguismo, que é uma coisa tenebrosa, que acaba por sufocar, né, as organizações da sociedade civil. Mas a gente volta a esse tema daqui a pouco. Vamos voltar sim. Quero agradecer a tua presença aqui, viu, Damasceno, nesse nosso debate. Hoje também já está aqui com a gente o advogado, professor de Direito e professor de Direito Constitucional e também de Ciência Política, José Fernandes Júnior. Professor José Fernandes, bom dia. Bom dia, meus queridos amigos. Eu espero que eu não esteja muito escuro aí, senão vou ter que arrumar minha câmera aqui, mas eu vou ajustando aqui no nosso papo aqui. A gente configura, de repente desconfigura tudo aqui. Mas bom dia, professor João, bom dia, Anderson, bom dia nossos companheiros de jornada aí, e que todos tenham uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana, porque tem muita gente que não vai ter. Nós temos nesse mês junino, né, de festas juninas, muitas quadrilhas estarão dançando, mas uma quadrilha em especial dançará no Arraial da Papuda. Então, temos que ficar aqui tomando nosso quentãozinho, comendo nossa pamonhazinha, nossa pipoca, porque esse mês promete ser muito trepidante, com puladas de fogueiras, mas com muita gente chamuscada na fogueira, né? É verdade, viu, professor? Vamos ficar atentos aí para o decorrer desse mês de junho, que muita coisa pode acontecer. Eu quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez conosco no Faixa Livre. Estamos aguardando só a professora Juliana Magalhães, que ainda não acessou aqui a nossa live. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente. Já me avisou aqui, inclusive, no aplicativo de troca de mensagens, está acertando ali as coisas para conversar aqui com a gente. Mas eu já quero dar início aqui às nossas discussões nesse debate de hoje, porque a gente vive aí uma conjuntura marcada por ambiguidades e tensões. De um lado, um Supremo Tribunal Federal que se apresenta como defensor da ordem democrática, julgando golpistas, enfrentando fake news, tensionando com setores militares e da ultradireita, e de outro, um judiciário historicamente marcado por seletividade, elitismo, racismo estrutural e um profundo distanciamento das lutas populares. Não é a primeira vez que a gente assiste à judicialização da política aqui no nosso país, mas talvez seja a primeira em que o Supremo assume tanto protagonismo, substituindo a política em momentos decisivos, inclusive durante o colapso democrático que a gente teve lá em 2016 e nessas eleições mais recentes aqui no nosso país. Esse protagonismo, no entanto, não é neutro, tampouco isento de crítica. Ao contrário, ele levanta uma série de questões para quem enxerga a democracia não apenas como estabilidade institucional, mas como, e acima de tudo, participação popular, justiça social e transformação estrutural. A esquerda brasileira, nesse contexto, enfrenta um dilema estratégico. Deve confiar nas instituições judiciais para conter o fascismo à brasileira, ou deve disputar, ou até mesmo confrontar essas instituições, denunciando seus limites e propondo formas alternativas de justiça. É dentro desse campo de tensões que a gente quer
provocar o debate de hoje, começando pela seguinte questão. Aliás, essa questão nos ajuda muito a situar o problema em toda a sua complexidade. O judiciário brasileiro, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem se apresentado como o último bastião diante do avanço da extrema-direita, mas até que ponto esse protagonismo representa, de fato, uma defesa da democracia e não uma reconfiguração autoritária da legalidade? Podemos confiar na ideia de que juízes não eleitos, muitas vezes formados em tradições jurídicas elitistas e conservadoras, serão capazes de enfrentar o autoritarismo sem produzir seus próprios vícios de classe, cor e poder? A esquerda deve celebrar essa atuação ou questionar os seus limites e contradições estruturais? Eu queria começar pelo professor Damasceno, que vai precisar se ausentar um pouquinho antes aqui do nosso debate. A palavra é sua, Damasceno. Pois é, você nos traz algumas questões candentes. A ideia de um judiciário funcionando nesse equilíbrio entre os poderes não é nova, né? Essa é uma ideia da separação dos poderes que nós passamos a conhecer com a proclamação da República. E pouca gente tinha compreensão disso naquele momento, quando é editada a Constituição de 1891. Né? O próprio Marechal Deodoro da Fonseca pergunta, quando vê o projeto de Constituição, né, antes da promulgação, se onde estão os meus poderes como presidente para dissolver o Congresso. E aí explicaram para ele que ele não era, né, a rainha da Inglaterra, ou o rei da Inglaterra, que o sistema não era parlamentarista, né, e ele não entendeu isso. E ele acaba, né, num dado momento, dissolvendo o Congresso e acaba deposto. Né? O Rui Barbosa teve uma dificuldade miserável de tentar convencer os ministros do Supremo, né, de que eles poderiam declarar inconstitucionalidade de leis. Né? Porque os próprios ministros, que tinham sido ministros, né, do Superior Tribunal de Justiça, durante a monarquia, não conheciam isso, porque quando o imperador sancionava uma lei, ele eliminava a eventual inconstitucionalidade que ela tinha. Então, você vê que o sistema era totalmente outro. Né? Então, nós tivemos aí, né, a República proclamada por um golpe de Estado, né, com Marechal Deodoro e meia dúzia de militares, meia dúzia mesmo, né, de militares positivistas, né? E aí o papel que caberia ao Senado e ao Supremo, né, de serem os moderadores nos conflitos de poderes, né, nem o Senado nem o Supremo exerceram esse poder, exercitaram esse poder. E isso ficou por conta, né, das Forças Armadas, notadamente do Exército. Então, sempre que tinha uma crise, né, o Exército intervia e resolvia a crise. Né? Tem um voto lapidar do ministro Nelson Hungria, quando o Café Filho impetra um habeas corpus para voltar à presidência da República, que o Nelson Hungria diz o seguinte: eu não vou deferir liminar contra o Exército. A minha espada é de gesso ou mero adereço, né, pintado no teto. A espada deles é de verdade. Né? Então você vê um ministro, né, o grande ministro Nelson Hungria, né, que declara a sua pusilanimidade. Né? E esse é o voto dele. Eu não vou deferir liminar contra o Exército, porque a espada deles é de verdade, a minha é uma mera pintura ou adereço de gesso no teto. Né? Então você vê o que foi o Supremo. Ou no dia do golpe, né, dia 1º de abril de 1964, o presidente do Supremo Tribunal Federal estava lá no Congresso Nacional para referendar, né, aquela intervenção indevida, aquela declaração indevida, né, na presidência da República, declarando a vaga sem voto de ninguém. O presidente do Congresso Nacional declara unilateralmente vaga à presidência da República e entrega o poder para o Ranieri Mazzilli, né? E aí depois convoca uma eleição direta que elege Castelo Branco. E o Supremo fez parte disso, assim, sem nenhum problema. Né? Nunca assumiu o seu papel, né? E, né, como disse João Mangabeira, por ocasião do centenário do nascimento de Rui Barbosa, o Supremo foi na República, o Judiciário foi na República, o poder que mais falhou. Né? João Mangabeira está lá em Rui, um estadista estadista da República. Então, o que nós estamos vendo no presente momento é o Supremo desempenhando o papel que lhe compete, né, desempenhar. Mas está desempenhando tal como deveria desempenhar, né? Compete ao Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário formular juízos políticos, né, sobre determinadas questões? Claro que não. Né? O papel do judiciário é o papel de julgar de acordo com o alegado e provado, e de acordo com a ordem jurídica. Quando ele sai desse papel, tá,
E aí eu não estou falando de neutralidade, não. Eu estou falando de limitação, né? Cada um no seu quadrado, né? Outro dia uma frase de alguém lá, senhora, ponha-se no seu lugar. Eu acho que é exatamente isso. Cada um de nós, ou cada instituição, deve se colocar no seu lugar. E é disso que resulta a harmonia dos poderes. Os poderes são harmônicos porque cada qual tem atribuições exclusivas e deve desempenhar essas atribuições e somente estas. Né? Quando passa lá, quando pisa no quadradinho do outro, está exorbitando, está estabelecendo a desarmonia entre os poderes. E eles são independentes porque um não depende da autorização do outro para funcionar. Cada qual tem, né, atribuição própria, tem autonomia, tem a independência para funcionar, independentemente da vontade do outro, né, em vê-lo funcionando. Então, veja que nós temos aí um problema, e não raro, né, nós vamos ver essas invasões de atribuições. E isso, sim, né, ocasiona essa desarmonia entre os poderes. Então, temos um problema muito sério, que é quando estabelece essa desarmonia, como que faz a arbitragem disso, né? E aí vem também o tamanho, né, dos homens públicos. Né? Eu estava ouvindo a entrevista anterior, a comparação de Lula, concordo com 99,99% do que eu vi. Só não concordo com a comparação de Lula com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um estadista. Né? Esse homem governou esse país por 13 anos, por 18 anos, né, e transformou esse país num país agrário num país industrializado, ou pelo menos com a base para a industrialização. Né? Companhia siderúrgica, com eletricidade, né, com Petrobras, etc. O presidente Lula não deixará um legado dessa natureza, né? Menos ainda a formação de uma base na qual se sustente. Então, veja o seguinte, nós estamos vivendo um momento que a realidade mudou, né? E efetivamente nós temos um tamanho, né? O tamanho dos homens públicos é diverso do que era em outra época, e a própria compreensão do papel de cada um. Né? Eu acho que este é o problema. E daí dá esses conflitos, né? Que alguns esperam que o Supremo seja o guardião da democracia. O dia que o Judiciário for o guardião da democracia, né, for reconhecido esse papel dele, eu, embora seja desembargador, seja juiz há mais, né, 32 anos, eu vou pedir asilo no Afeganistão, tá, Anderson? Porque eu espero que o Judiciário tenha um outro papel que não o guardião, né, da democracia, porque não é este o papel, né, que ele foi incumbido pela ordem constitucional e nem pelo modelo político que foi adotado, né, com a República. Tá certo. Obrigado, Damasceno, pela tua primeira intervenção aqui. Antes de eu passar a palavra para o professor José Fernandes, eu quero apresentar aqui já conosco, para se somar esse time aqui de comentaristas e analistas, a professora, escritora, professora e doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, USP, Juliana Magalhães. Professora Juliana Magalhães, bom dia. Bom dia, Anderson. Uma alegria, uma honra estar aqui com você, com meus companheiros de mesa e com todos aí que nos acompanham. Alegria nossa aqui contar também com a sua presença. Muito obrigado por você estar aqui conosco, Juliana, completando aqui o nosso time. Mas eu quero ouvir primeiro o professor José Fernandes, estava aqui um pouquinho antes, ouviu aqui minha primeira provocação a respeito dessa situação envolvendo a postura da esquerda diante do judiciário. O senhor considera, professor, que a esquerda deve celebrar essa atuação ou questionar os limites e contradições estruturais que há na justiça no nosso país? Pode avaliar também, falar em cima do que trouxe o professor Damasceno para a gente. Fica à vontade, professor José Fernandes. Olha, eu vou usar a metáfora do futebol, do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão. O Brasileirão tem várias equipes disputando, tem a nossa. Mas a gente fica acompanhando os jogos dos outros e torcendo para um se ferrar todo, ter jogador expulso, outro ganhar, né? E quando o outro ganha, a gente solta fogos, porque está beneficiando, de um certo modo, o nosso time na tabela. Então, hoje a esquerda festejar o papel do judiciário é estratégico. É estratégico, necessário e fundamental. Eu acho, inclusive, que as posições em defesa do ministro Alexandre de Moraes, especificamente, elas são muito tímidas. Nós estamos no momento de isentões por todos os lados, no momento que a gente tem que provocar todas as instituições, os veículos de comunicação, a expor o que aconteceu no Brasil, os perigos que nós vivenciamos no Brasil, perigos estes que não estão afastados. Então, é óbvio, a gente não deve nutrir nenhum tipo de ilusão com o judiciário, como a gente não deve nutrir ilusão com o time adversário que está disputando o Campeonato Brasileiro, por exemplo.
Agora, em relação ao Poder Judiciário, o nosso problema civilizacional é que a gente sempre faz análises da nossa realidade comparando apenas com a nossa realidade. A gente tem muito isso, né? Olha, o governo Lula está muito bom comparado com o Bolsonaro. Né? Aí o governo Bolsonaro está muito melhor comparado com o governo Dilma. E por aí vai, com Temer, tal. Então, a gente, quando não leva em consideração que existem outros paradigmas, a nossa avaliação ela fica muito limitada, fica muito míope. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: o Poder Judiciário, estruturalmente, no mundo, desde que o mundo é uma instituição problemática. Por quê? Porque ela está, de certo modo não, está visceralmente ligada a julgar conflitos existentes dentro de um arcabouço jurídico, dentro das leis que são postas ali. O conflito surge porque a lei beneficia um determinado caso e prejudica outro nesse mesmo caso. Então, o judiciário vai lidar com isso. Esse é o material do judiciário. Mas aí o problema fica antecedente, porque se o judiciário está limitado com a estrutura do arcabouço legal, ele não pode inovar, e aí você vai buscar por que as leis são da forma como elas são feitas. Daí a gente chega no problema estrutural, que é a formação dos corpos sociais que produzem legisladores e que moldam uma sociedade com uma série de parâmetros. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro não pode fazer reforma agrária. Né? Por quê? Porque a Constituição brasileira, porque o arcabouço legal, porque as forças políticas que fizeram os seus representantes no Congresso Nacional estabeleceram uma série de condutas, uma série de amarras que não permitem isso. Se a pessoa que no nosso país tem uma dúvida de como o judiciário, de um certo modo, ele está bem amarrado nesse arcabouço, é só a pessoa, por exemplo, atrasar o cartão de crédito. Ela traz o cartão de crédito 3, 4 meses, que ela vai ver os juros multiplicarem ali centenas de vezes, um valor estratosférico. Se ela ficar um ano, então, ela vai ficar enlouquecida. Um país que tem a inflação anual de 4,5%, 4%, 5%, e o cara tem que pagar 400% no cartão de crédito. Ele vai falar assim, nossa, isso é uma injustiça, isso é um absurdo, não é possível, estão me matando, vou entrar com uma ação contra o Credit Carro, Visa, etc, etc, etc. O que o juiz vai dizer? Olha, meu amigo, perdeu o Playboy. O arcabouço legal está me impondo aqui que você tem que pagar. Vamos tomar teu carro, bloquear seus bens, sei lá, alguma coisa assim. Então, a gente tem um problema que a gente enxerga melhor aqui no Brasil, porque é a realidade que a gente acompanha, né, o nosso campeonato aqui, mas o judiciário, de um modo geral, ele tem esse problema estrutural. Em vários países, o judiciário sempre foi formado por uma casta intelectual, que teve acesso a uma formação filosófica, está aqui a professora Juliana, a quem eu cumprimento aqui nesse começo do nosso papo também, que eu não cumprimentei, né? Então, assim, tem toda uma estrutura que é anterior à estruturação de um poder judiciário, que, em regra, está para aplicar a lei, e a lei, normalmente, ela espelha aquilo que um professor meu dizia lá atrás, né? Que eu achei essa definição tão extraordinária. Ele falou assim numa aula de mestrado, assim, muito tranquilamente, professor Paulo Condorcet. Ele disse: o direito é a fatificação da moral de determinada classe dirigente em determinado momento histórico. Eu falei, caraca, o que ele está dizendo aí? Aí, quando ele fala que o direito é a fatificação da moral, é que a moral de determinada classe social ela é convertida numa lei em determinado período histórico por essa elite. Isso explica, por exemplo, por que nós tivemos a escravidão aqui no Brasil, que era regulada juridicamente. Por quê? Porque quem tinha o poder político, econômico, religioso daquela época entendia moralmente que aquilo era lícito, aquilo não ofendia nenhuma lógica, e aquilo, portanto, era regulado juridicamente. Agora, qual é a fatificação da moral hoje da nossa Constituição? Quem fez a nossa Constituição Federal? Nossa Constituição Federal foi feita por 4/5 de conservadores de direita e de extrema-direita, de latifundiários, de empresários, enfim,
que foi o processo constituinte de 1986, que começou em 1986 com a eleição. Uma eleição extremamente viciada, ali com o plano cruzado, com o Sarney elegendo todos os governadores, elegendo uma bancada gigantesca, e aí nasceu nossa Constituição, com direitos e garantias fundamentais importantes que foram colocados ali pelas bancadas minoritárias progressistas de esquerda. Agora, o capítulo econômico, de propriedade, enfim, tributário, isso tudo ficou por conta do centrão da época. Muita gente fala assim, o governo Lula hoje, ele não está governando porque tem um centrão muito grande. Mas vem cá, gente, na história do país, quando é que a gente teve um parlamento progressista? O Lula, ele foi enganado? Ele se elegeu presidente e descobriu, nossa, virei presidente, mas o Congresso Nacional é de direita, é conservador. Não, não teve nenhuma surpresa. Agora, o que eu estou achando atualmente aqui no nosso país, que é um problema muito complicado, é que o presidente da República ele não usa o cacife político dele para absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele foi eleito com 60 milhões de votos e ele se coloca, pelo menos perante as pessoas que analisam a conjuntura política nacional, numa posição extremamente passiva. A posição conformista, uma posição de não disputa política, de não confronto. E aí o que acontece? Todo mundo começa a absorver essa lógica. Mas o Lula não faz nada porque tem um centrão. E aí? Como é que vai ser em 2026? Vocês acham que vai melhorar se não tiver nenhum tipo de disputa política? Qual é o Congresso que a gente vai ter eleito em 2026? O Lula agora que está falando, quase 3 anos de governo, agora que ele acordou que se não fizer uma campanha para Senado, não tiver quadros colocados para o Senado, a direita vai ganhar o Senado inteiro. E aí nós vamos ter, se Lula for reeleito, alguém do campo progressista for eleito, as dificuldades do ponto de vista congressual serão muito maiores. A gente tem uma sociedade extremamente despolitizada. Eu estava vendo o debate anterior com o Rudá, né? Ele estava abordando aqui, de um certo modo, esse fenômeno da despolitização da esquerda e dos problemas internos do PT. Ele que é fundador, que veio lá de longe, né? Onde disputas regionais, disputas internas, disputas políticas internas, ideológicas, enfim, acabam, de um certo modo, atrofiando uma ação política conjunta para pressionar o presidente da República, que é filiado ao partido, que é o principal quadro do partido, a fazer alguma coisa. Então fica no imobilismo total. Eu não me conformo, por exemplo, do setor de comunicação do governo Lula ser o que é. O Bolsonaro está disputando em pesquisa eleitoral com o mesmo patamar do Lula. O Bolsonaro é um genocida, um destruidor, uma criatura abjeta que não entregou nada para o país, só entregou morte, destruição e desmonte. Ele está no mesmo patamar do Lula. Peraí, tem alguma coisa errada, uma coisa muito errada. E a coisa errada, ela tem a ver com comunicação, mas ela tem que ver também com reformas estruturais que o Brasil não fez e parece não ter a perspectiva de fazer, como, por exemplo, o pagamento de juros da dívida aqui, que é um assunto que é um tabu desgraçado, ninguém fala nisso. Só quem fala nisso é a professora Fatorelli, as pessoas mais politizadas que enxergam que fica se disputando orçamento. Corta 30 bi aqui, faz IOF acolá, e mexe com isenção aqui, enfim. E não se toca nos juros que o Brasil paga, que está na ordem de 1 trilhão, né? de bilhões de reais todos os anos. Né? E esse debate não é chamado pelo presidente da República, não é apresentado para o presidente da República. Nós não temos uma linha em lugar nenhum sobre esse problema. Sim. Não é um problema do nosso país? Isso não existe? O dinheiro do povo brasileiro está fazendo o quê? Está sendo queimado no São João? Então é isso, gente. Então, são questões complexas, mas se elas forem debatidas, uma boa parcela da sociedade começa a entender. Isso está acontecendo no México. No México agora está tendo um troço que os jornalões estão batendo muito, no mundo inteiro, que é a eleição para o Poder Judiciário, eleição direta para todos os níveis. E eles elegeram agora o presidente do Supremo Tribunal Federal do México, é um indígena. É um advogado com formação acadêmica, muito concreta, muito sólida, e um militante de causas comunitárias, causas ambientais, vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal do México. O que vai dar lá, nós não sabemos, mas
O judiciário do México, assim como o judiciário do Brasil, tinha problemas muito graves. Eles têm lá 50% dos servidores do judiciário no México é composto por parentes dos magistrados. Então, obviamente, a coisa lá não estava muito boa, né? Então é isso. Obrigado, professor Zé Fernandes, pela sua primeira intervenção também aqui com a gente no nosso debate. Já quero ouvir a Juliana sobre tudo isso. Ela que já ouviu o professor Damasceno, o Zé Fernandes. Fica à vontade, professora, para trazer aqui as suas avaliações a respeito do judiciário e da relação da nossa esquerda com o judiciário aqui no nosso país. Bom dia mais uma vez, Anderson. Bom dia aos professores João, José, a todo o público aqui do Faixa Livre que nos acompanha nessa manhã. Bom, essa questão, né, do papel do judiciário é uma questão candente no nosso tempo histórico. Dentro da conjuntura brasileira atual, é inegável, né, que o poder judiciário, no contexto presente, especialmente nesse momento, né, da história recente do país e até os dias atuais, com a ascensão do bolsonarismo, desempenhou, sim, no imediato da ação política institucional, um papel importante, sim, dentro das suas limitações estruturais, mas um papel importante, sim, para garantir algumas premissas basilares para o funcionamento da democracia aos moldes da democracia burguesa capitalista. Então, teve, sim, um papel importante, tanto o papel da Justiça Eleitoral, o papel do Supremo Tribunal Federal, na apuração dos eventos de 8 de janeiro, do julgamento, né, da intentona golpista. Então, tudo isso é um papel importante que o judiciário já vem desempenhando desde a questão da vacinação. É inegável isso. Mas, ao mesmo tempo, né, nós não podemos também ter essas ilusões institucionais e achar que as instituições vão nos salvar, a esquerda, principalmente, né? A esquerda, por vezes, tem uma certa postura um tanto quanto tímida, né? Até retomando aqui alguns aspectos que já foram colocados. Então, a esquerda, tradicionalmente, né, isso não é uma exclusividade do Brasil, por vezes tem essa postura de acomodação institucional, de buscar uma espécie de uma conciliação e não enxergar efetivamente que a sociedade ela é estruturalmente calcada na luta de classes, nas formas sociais do capitalismo que passam estruturalmente pelo próprio direito. Então, na realidade, quando nós olhamos o poder judiciário hoje, é um poder judiciário que é estruturado a partir das formas sociais do capitalismo. É um poder judiciário que se distingue, né, daquele poder judiciário, digamos assim, daquele papel do pretor peregrino em Roma, por exemplo, que fazia aqueles julgamentos. A lógica é uma lógica que se dá a partir das formas sociais do capitalismo, né? E até retomando aqui um exemplo, né, que foi até falado na fala do professor José, né, a pessoa que está devendo lá para o cartão de crédito, o judiciário vai lá cobrar. Então, na realidade, né, esse exemplo é bem ilustrativo, né, e no Brasil, com essas taxas exorbitantes de juros que massacram a população e que a esquerda tem aceitado passivamente, né, dentro de uma lógica capitalista, isso já é extremamente problemático, não estou falando de nada revolucionário, mas essas taxas de juros que corroem a renda, que já é pouca, da população e enriquecem cada vez mais os banqueiros, os especuladores, todo o grande capital financeiro. Então, tudo isso, na realidade, o judiciário, dentro dessa lógica capitalista, ele tem o papel de garantidor do capital. É isso, né? Então, vamos pensar lá na Roma Antiga, ou vamos pensar no período feudal, por exemplo. A estrutura social era diferente. Na antiguidade, se tinha uma mão de obra escrava. No período feudal, na Idade Média, se tinha servos que trabalhavam na terra dos senhores. No capitalismo, o que estrutura as relações sociais é justamente o direito. O direito que faz com que as pessoas faz essa mediação. Né? O trabalhador ele vende a sua força de trabalho no mercado, o tomador, o capitalista do trabalho, né? Ambos se encontram, esses sujeitos de direito, e realizam os contratos. E, na realidade, nós temos a estrutura do Estado garantindo
essas relações jurídicas, e o Poder Judiciário, que faz parte dessa estrutura estatal, institucional, vai justamente garantir que essas relações se perpetuem, vai garantir a segurança jurídica. Então, por exemplo, né, se alguém deve, ele vai ter que pagar. Então, na realidade, se um dono de uma agência bancária, donos de um banco, melhor dizendo, né? Ele tem uma agência bancária lá numa cidade perdida do interior do Nordeste, do sertão nordestino. E aí, se essa... ou aqui do interior de São Paulo, enfim, essa agência for assaltada. Essa agência é assaltada, quem que vai lá efetivamente prender os meliantes? A polícia, a estrutura institucional. E quem que vai julgar? O Poder Judiciário. Então, ele não precisa ter jagunços ou um exército próprio ou coisa do gênero para atuar. Ele pode ter até suas seguranças, mas quem que vai cumprir, né, a lei é a instituição, as instituições do Estado, né? A polícia que vai prender, o judiciário que vai julgar. Então, com isso, nós temos que o papel predominantemente, né, dessa estrutura, desse aparato, é a garantia do capital, é garantir a propriedade privada. Por isso que nós não devemos ter uma ilusão com as instituições do capital. Mas, ao mesmo tempo, né, nós, além de pensarmos em termos estruturais, das formas sociais, da luta de classes, nós também temos que olhar para a conjuntura específica e para as formações sociais em específico no seu tempo histórico. Na conjuntura atual da sociedade brasileira, nós temos, sim, né, uma realidade na qual, no imediato da luta política, esse mesmo judiciário que outrora desempenhou uma posição bastante problemática em outros momentos, neste momento histórico, de modo geral, tem desempenhado um papel importante dentro do contexto das limitações da democracia burguesa, mas, ao mesmo tempo, não podemos ter ilusões nesse sentido. Porque, na realidade, não é possível se fazer uma transformação estrutural na sociedade por meio das instituições, por meio do próprio poder judiciário, não poder estruturalmente revolucionário. Por mais que se eu tiver um magistrado revolucionário, e hoje, né, o conceito de revolucionário, o Xandão já virou comunista para os bolsonaristas. Né? O nível assim do que é a coisa assim absurda. E é inegável que ele tem desempenhado um papel importante dentro. É um homem, né, que não é alguém nem alinhado à esquerda, muito pelo contrário, mas em muitos aspectos, no campo institucional, tem desempenhado um papel importante. Mas não podemos ter ilusões. E a esquerda, com essa postura apática e passiva, e com uma dificuldade de, como já foi colocado, inclusive, de chamar as questões, colocar os conflitos, colocar os problemas sociais de uma maneira clara, faz com que a extrema-direita ganhe visibilidade. Porque o povão, e todos nós, de algum modo, percebemos que a nossa sociedade é estruturalmente problemática, com miséria, com fome, com insegurança, a violência que assola a população. Então, a pessoa que sai na rua a qualquer momento pode ter o seu celular roubado e perde os dados. E para o pobre isso é pior ainda, porque o pouco de dinheiro que ele tem, ele pode perder. Então, é uma situação desgraçada que a grande parte da população vive. Então, quando chega a extrema-direita e faz aquele discurso, olha, vamos quebrar tudo, as instituições não prestam, nós somos patriotas, ou coisa do gênero, ou faz um discurso alinhado aos Estados Unidos, que o povão também se acostumou a assistir filme americano desde criança e a idolatrar os ícones da cultura pop estadunidense, isso cola muito. Ao passo que a esquerda, ao invés, né, de escancarar as mazelas da sociedade, ela se coloca numa postura tímida, numa postura de conciliação, de deixa disso, de pacificação, e as próprias pessoas sentindo, né, essa sociedade em ebulição, em conflito, as dificuldades da vida social, elas acabam sendo cooptadas por esse discurso da extrema-direita. Então, isso é bastante complicado. Isso explica, né, justamente o fato de Bolsonaro, diante de todos os absurdos, ainda ter pessoas que o apoiam, diante de toda a tragédia que ele causou no Brasil. Porque, na realidade, diante dessa timidez da esquerda, diante dessa postura passiva. E, ao mesmo tempo, então, no imediato, né, da luta política, é inegável que o judiciário, sim, ele tem um papel, não obstante, né, nós estejamos
sob a égide da Constituição e com toda a tripartição dos poderes, nós não podemos esquecer que o direito ele é inegavelmente atravessado pela política, né? A luta de classes, ela atravessa as instituições, a política e tudo mais. Então, não podemos também acreditar que tem um poder neutro, isento, ou totalmente isso, não seria uma visão idealizada da sociedade. E dentro da conjuntura política atual, sim, o judiciário tem desempenhado um papel importante, mas se a esquerda colocar todas as fichas, olha, vamos confiar que o judiciário vai garantir a democracia, aí nós vamos lembrar daquela frase, né, de uma criatura que agora está lambendo as botas do Trump, que disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, e na prática, é verdade, se houver um golpe de Estado, né, e os militares tomarem o poder, um apoio, né, ainda dos Estados Unidos, como já ocorreu na história do Brasil, chega, prende os ministros, mata os ministros do Supremo Tribunal Federal e está lá, o golpe de Estado. Então, a única maneira de nós frearmos esse avanço da extrema-direita é a mobilização do povo, porque não vamos esperar que o capital vai estar preocupado em lucrar. Ele passa por cima do que for necessário. A democracia pode ser lucrativa, então eu apoio a democracia. Uma hora o fascismo está me gerando lucro, então eu apoio o fascismo. É isso, eles não têm pudor, eles não têm ética. Uma questão é a lógica do capital. É a lógica da acumulação, então ela passa por cima das instituições. Quando ela deixa de ser funcional, ele abandona. A gente vê isso, esse atrito, né, que está tendo nos Estados Unidos entre o Musk e o Trump. Veja, o Trump está atrapalhando os negócios do Musk, o Musk já... Né? Então, vejam, é uma lógica de acumulação. Nem ideologia, nem, digamos assim, valores essas pessoas têm. Na realidade, eles vão ao bel prazer, ao que lhes convém. Então, enquanto, né, só para fechar aqui, então, quando nós observamos essa questão enquanto esquerda, eu acredito que a esquerda deva se preocupar, sim, em entrar em contato e mobilizar as massas, as camadas populares, né, e encampar bandeiras necessárias, como a valorização do serviço público, como o fomento, né, as atividades, né, a própria estrutura de valorização da classe trabalhadora. Veja, não estou falando nada revolucionário, reforma agrária, pautas fundamentais, né, ao acesso à moradia, os juros que estão matando a classe trabalhadora, e agora Lula nomeou aí o presidente do Banco Central, participou desse processo, e ao mesmo tempo nós temos uns juros que não abaixa mais, ele só aumenta, quer dizer, algo que gera muito descontentamento na população. Então, a esquerda precisa trabalhar essas questões imediatas da sobrevivência das pessoas e também questões estruturais, de transformações estruturais, porque senão vai ficar enxugando gelo, vai ficar dependendo de conchavo, ou de que o Centrão se acalme, ou que o judiciário dê alguma decisão favorável, e isso é muito perigoso para a nossa própria sobrevivência, inclusive. Tá certo. Obrigado, professora Juliana, pela sua primeira intervenção também aqui no nosso programa. Só quero pedir para a gente tentar ser um pouquinho mais sucinto nas respostas, para dar um pouco mais de dinâmica aqui a esse debate, que a gente ainda tem muitas questões aqui para dialogar. Daqui a pouquinho o Damasceno vai sair, mas, Damasceno, eu queria aproveitar um mote que a professora Juliana deixou aqui, porque a gente tem visto cada vez mais decisões monocráticas sendo tomadas pelos magistrados da Suprema Corte aqui no nosso país, especialmente em casos envolvendo esse golpismo que avançou ao longo dos últimos anos, mas não só. A gente já falou muito aqui no Faixa Livre sobre o protagonismo do ministro Alexandre de Moraes e essa veneração perigosa por parte de setores da esquerda a um sujeito que não merece a menor confiança diante do histórico dele. Enfim, eu queria saber de vocês o seguinte: como é que a esquerda deve avaliar esse recurso a decisões monocráticas ou interpretações, digamos assim, expansivas da Constituição Federal por ministros do Supremo diante dessas ameaças autoritárias? Trata-se aí de uma defesa da democracia ou de um estado de exceção judicial, Damasceno? Fica à vontade. Olha só, a professora Juliana deu nome aos bois, né? Eu acho que a questão está aí, né? Ela nos coloca nessa questão das instituições, por momento, numa democracia burguesa e capitalista, né? Acho que a questão é essa. Nós estamos falando de instituições, né, no campo, né, da burguesia capitalista, num país periférico do capitalismo, né? Vê que o negócio é um pouquinho mais grave ainda, porque não é só o capitalismo, é um país periférico do capitalismo. Então, quando nós vamos falar dessas instituições todas, a gente como essas instituições foram montadas, em que período elas foram montadas, né? No momento de transição, né?
para o capitalismo. O auge dessa montagem, né, é a Revolução Francesa, é a Constituição, né, francesa, né, pós-revolução. É o momento, né, áureo que o capitalismo, né, se estrutura institucionalmente. Né? Então, essa é a primeira questão. Quando a gente fala de poder judiciário, né, tem o poder judiciário no mundo. Não, não é no mundo. Na Europa não existe poder judiciário. Poder judiciário é uma coisa que os Estados Unidos inventaram. Né? Então, essa separação de poderes é uma coisa que veio para os Estados Unidos. E depois, né, nós copiamos, né, com a Mário Cavalcante, com o Barbosa, nós copiamos os Estados Unidos e copiamos mal ainda. Né? Os Estados Unidos já fizeram essa coisa, né, de levar essa concepção de separação dos poderes. Nós copiamos os Estados Unidos e piorando ainda o modelo estadunidense. Então, nós temos uma questão. E aí nós temos, né, a professora Juliana nos traz a questão, né, do idealismo, né? Aí vale lembrar do Oliveira Viana, que escreve um livro analisando a Constituição de 1891, que é o idealismo na Constituição. Né? Nós imaginamos que as instituições podem ser perfeitas, né, ignorando as relações sociais, né, e a própria estrutura social. Né? Nós temos agora a eleição no México. Né? Eu fico imaginando como é que nós teremos um Suprema Corte com um ministro com o perfil do senador Cleitinho, né? Ou um Tribunal de Justiça como esse que eu componho, né? Com a família Girão, né? Os milicianos, né, elegendo os embargadores ou os juízes. Né? Então, quando a gente imagina, né, instituições perfeitas, né, a gente esquece que a gente tem uma realidade que a gente precisa considerar, né, para poder pensar essas instituições. E a própria questão da palavra esquerda, eu ando meio implicante com essa palavra, porque qualquer um que come, depois dessa era aí, né, inominável, não vou falar nome de ninguém, qualquer um que come com talher virou gente de esquerda. Qualquer um que toma banho, né, é o cara de esquerda. Né? Porque os caras estavam comendo, botando a boca direto no prato. Né? E um bom exemplo disso foi aquela comemoração, né, do bicentenário da independência, né, em Copacabana, né, o profundo constrangimento do presidente português, que vem aqui, né, para um evento internacional, né, no momento que o país, que o Brasil, né, se desgruda de Portugal, ele assim ficou ali com aquela cara estupefato, com um sujeito de verde, parecendo um papagaio, subindo no palanque, gritando, e o outro gritando lá, imbrochável. Né? O pobre do presidente português não entendeu o que foi aquilo ali, não deve ter entendido até hoje. Né? Então veja o seguinte, essa própria palavra esquerda, ela está bem esquisita. Porque qualquer um que é minimamente civilizado, que dá bom dia para o vizinho, já virou de esquerda. Porque o modelo de truculência, né, de pegar joinhas, né, de dividir o dinheirinho do cargo público, dividir as moedas com o funcionário público, né, no meu funcionário para poder ficar com metade do salário dele, né, tá, essas rachadinhas, que não é rachadinha, é peculato. Nós temos que dar nome a essas coisas. Né? Então ficou muito... nós perdemos o parâmetro de, vamos falar assim, de uma civilidade burguesa. Né? Então qualquer coisa que não está desse campo de civilidade é de esquerda. Né? É esquerda. Então eu estou muito implicante com essa expressão, porque ela tá abarcando tudo que é boa educação. Né? E não é. Né? Se nós percebermos, né, nós estamos num país capitalista, de periferia, né, que o capitalismo está num estágio, né, que é o capitalismo financeiro, nós não vamos entender isso. A gente tem que entender o seguinte, nós vivemos uma sociedade de classe, né, onde, e aí vem a questão, né, o professor Jorge falou assim, essa burguesia não tem ética, né, tá lá o Musk, né, e o Trump, eles não tem uma ética, sim, é a ética da acumulação e de ganhar tudo que puder. Né, como disse o presidente John Monroe, né, o Monroe, eu anexaria a Lua se eu pudesse. Né? Então isso não tem limite. Né? Incorpora-se tudo, acumula-se tudo, apropria-se de tudo, né, o que for possível. Então é o seguinte, olha, quem é de esquerda? É quem consegue a sociedade, aí né, saindo daquela concepção, né, que os ingleses têm, né, no parlamento inglês, quem está no partido, quem está no governo senta à direita. Né? E quem é a oposição senta à esquerda. E às vezes você fala assim, olha, a esquerda, quando os trabalhistas estão no poder, assim, a esquerda agora está sentada à direita. Né?
Porque se os trabalhistas estão no poder, né, eles sentam à direita, embora sejam chamados de esquerda. Então, a esquerda está sentada à direita, ou a esquerda está à direita. Que é só isso também. Quem é a favor e quem é contra. Né? Foi assim na Revolução Francesa e é assim ainda hoje no parlamento inglês. Né? Então, eu acho o seguinte, a gente tem que dizer, o que é a esquerda? Não, eu não sei o que é. Né? Eu sei quem defende os interesses do mundo do trabalho. Eu sei quem defende os interesses do mundo do capital. E no mundo do capital, eu sei quem defende o capital industrial. Eu procuro saber quem defende o interesse do capital comercial. Eu procuro saber quem defende o interesse do capital financeiro. E aí as suas contradições também, né? Do capital industrial com o capital financeiro. Né? O judiciário fica perdido nesse negócio também, porque deve falar da taxa de juros. Né? Aí nós temos critérios, né? A gente tem decidido esse negócio aqui. Tem que ver se está contratado, se a taxa cobrada é contratada. Se contratou 15% ao mês, está podendo cobrar. Ah, mas não basta estar no contrato, tem que estar de acordo com a lógica, a média do mercado. Né? A média do mercado já é alta, porque o capitalismo é financeiro. Né? Então é o seguinte, o problema não adianta querer restabelecer ou estabelecer a moralidade colocando uma estátua de São Jorge no prostíbulo, né? Os prostíbulos costumam ter, né? Não que é frequente, tá, professor Zé Fernandes? Mas os prostíbulos, pelo menos na literatura, nos filmes, né, tem uma estátua, tem uma imagem de São Jorge. Isso não é para estabelecer moralidade, é para lembrar que existe uma outra possibilidade de pensar o mundo ou ter sentimentos. Né? Então, eu acho que nós temos o seguinte, qual a nossa realidade? Né? Capitalismo financeiro num país capitalista, né, de periferia, né, do mundo do capital. Né? E aí nós vamos ter um conflito, né, já muito bem delineado entre o mundo do trabalho e o mundo do capital. E essas instituições, elas no final vão ter que se moldar a essa realidade. E essa é a questão. Este país editou em 1850 3 leis, assim, em curto espaço de tempo, que foi a lei de terras, transformando a terra, né, em propriedade, em comércio, em bem comerciais, e proibindo que quem não pudesse comprar ter propriedade. Só poderia ter propriedade comprando. Portanto, já alijou todo mundo, né, que não tinha dinheiro. A segunda lei, editada no mesmo ano, né, Lei Eusébio de Queiroz, né, preparando o país para a abolição da escravatura, né, e a importação de mão de obra que estava sendo liberada na Europa. Né? E a Lei Eusébio de Queiroz manda cumprir a Lei de 1831, que tinha abolido o comércio nacional de escravo. E o terceiro foi o Código Comercial. Então, nós temos as 3 principais leis editadas no Império num ano só, 1850. Ou seja, moldando a estrutura deste país para ele ter a cara que ele tem, para ele ter a feição que ele tem. Então, acho que essa é a questão, né, que nós precisamos olhar. Como que nós construímos esse país e como que nós queremos agora que as instituições funcionem nele. Né? Eu recebi essa semana um discurso do deputado Lindenberg Farias, esculhambando as instituições. Nós não temos que ter ilusão com essas instituições, elas não nos prestam, elas não valem nada. Né? Aí eu falei assim, muito antes, né, do sujeito falar lá do cabo e o soldado, né, nós já tínhamos no nosso campo, né, pessoas dizendo que essas instituições não servem para nada, né, sem compreender que elas servem sim. Elas servem neste modelo, né, que nós temos implantado, né, que é, né, de uma democracia burguesa, né, fundada na propriedade fundiária, né, num país periférico do capitalismo. Né? Então, as instituições elas têm um papel. Né? Você diz, olha, você pode comer com a mão, você não precisa usar talher. Você pode comer com a mão. O que você não pode é meter a cara dentro do prato e levar a boca, né, até a comida direto, porque aí você, né, já não é mais nem a quebra da etiqueta, já é a quebra né, do mais elementar numa mesa, é você não comer igual um porco na mesa. Então, as pessoas dizem, qual é o papel dessas instituições? Né? É isso aí. Né? No âmbito dessa democracia burguesa, né, manter esta ordem, né, na medida em que contempla os interesses em conflitos, ora, né, atendendo a um, ora atendendo a outro, mas mantendo a funcionalidade do sistema. Acho que este é o papel das instituições, Anderson. Obrigado, Damasceno. Vou já passar a palavra rapidamente para o professor José Fernandes, para ele falar aqui um pouco a respeito. O professor José Fernandes, que comanda o Portal do José aqui no YouTube. Quem quiser, inclusive, acessa lá o Portal do José com ótimas e importantes reflexões a respeito do cenário da política nacional. Mas eu também queria saber do senhor, professor, a respeito
de como é que o senhor vê a esquerda dialogando com essas decisões monocráticas, interpretações que eu chamei aqui de expansivas da Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal diante dessas ameaças da extrema-direita. Como é que o senhor vê essa postura do nosso campo? Bom, antes eu queria comentar aqui alguns trechos aqui da fala do professor João. À vontade. Ele tem muita razão quando ele fala dessa confusão terminológica, né? Quando se fala esquerda. Por exemplo, aqui no Brasil, a direita inteira, essa gente aliada, não digo de direita, vamos colocar o bolsonarismo, tá? Que é uma anomalia adicional, né? Eles chamam, por exemplo, o Biden de esquerda. Para eles, o Partido Democrata nos Estados Unidos é um partido de esquerda. E lá nos Estados Unidos, o Trump e os republicanos chamam os democratas de esquerda. Mas é porque a régua ideológica deles é uma régua muito limitada, né? Claro que você comparar o Biden com o Kim Jong-un, provavelmente ele vira um cara de esquerda, né? Se você estiver lá no outro extremo, uma figura de extrema direita. Enfim, mas eu concordo com o professor, eu acho que inclusive, eu acho até, professor, que essa nomenclatura ela está perdendo sentido. Como eu citei o México, né, e aí pegando uma outra parte da sua fala, no México nem eles sabem o que irá acontecer com essa eleição que eles fizeram para o judiciário em todos os níveis. Mas eles sabiam que do jeito que estava, não estava. Inclusive a direita no mundo inteiro, os jornalões, fizeram editoriais muito grandes. O embaixador norte-americano foi lá no México dizer que essa eleição era absurdo, que ele ia romper contratos e tal. A questão é que o Poder Judiciário no México ele estava se prestando a barrar reformas estruturais que o López Obrador estava pretendendo fazer lá no México. E aí tem uma questão adicional no meio dessa história. Concordo com o professor perfeitamente. Se nós tivéssemos eleições para o Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil, a gente ia ter o Cleitinho, ia ter a Damares, a gente ia ter essa gente aí, porque o tecido social brasileiro, uma grande parte se identifica com essas figuras. E aí, realmente, esse é um problema muito grande. O que está se acusando no México é que houve um avanço muito grande das forças progressistas. E os mexicanos eles usam uma expressão muito interessante para se autodefinirem. O López Obrador ele chama o governo dele, o que eles fazem, como humanismo mexicano. Eles não dizem que são comunistas, são socialistas, então eles se apresentam como humanistas. E o humanismo, que é uma coisa que é mais bem recebida pela sociedade de uma maneira geral, ainda ganha uma pitada de autoestima, porque não é qualquer humanismo, é o humanismo mexicano. Então, uma sociedade que se envolveu politicamente e fez a eleição, agora, na última eleição, no último pleito, tendo 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado, eles são capazes de fazer reformas constitucionais. E a primeira reforma constitucional foi essa de eleição direta para o Poder Judiciário no México. O que poderá sair daí? Mas aí a gente virá para uma questão anterior até que eu comentei aqui, que a legislação no México, hoje ela pode ser alterada em função das forças políticas que estão ali. E vai competir ao judiciário fazer uma aplicação desse arcabouço normativo todo. Uma coisa que o professor também citou, que eu acho muito legal, ele faz assim, um apanhado histórico muito legal, né? Quando o Brasil saiu da monarquia para a república, consta que o Machado de Assis ele era uma pessoa que recebia lá também um apoio da monarquia, né? O Dom Pedro II era um mecenas, ele apoiava vários artistas intelectuais brasileiros, enfim, e o Machado de Assis seria um deles. E o Machado de Assis teria dito: vem cá, se está pretendendo mudar o regime do Brasil, da monarquia, com o Dom Pedro II sendo um homem honesto, probo, inteligente, patriota, para transformar numa república com essa gente que está aí, olha,
é melhor ficar com a monarquia, né? Agora, por quê? Porque, de fato, nenhum modelo jurídico, parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, nenhum funcionará absolutamente bem, um poder judiciário, um poder legislativo, se o recheio for muito ruim. Se o recheio for muito ruim, esse recheio vai operar sempre ali nas lacunas, sempre vai dar um jeito de fazer um entendimento para um lado, entendimento do outro, uma interpretação. Então, eu estou falando tudo isso porque, de fato, aqui no Brasil, mesmo na estrutura que nós temos hoje, que seria uma estrutura democrática no judiciário, porque ela, em regra, ela se organiza através de concursos públicos, exceto com a previsão aqui no Brasil do 5º Constitucional, que coloca pessoas ali que não são do meio da magistratura para dentro dos tribunais. Os concursos aqui no Brasil, eles também não resolvem ideologicamente os nossos problemas. Por quê? Porque a formação do jurista aqui no Brasil, nas faculdades, ela é conservadora, ela é moldada para formar profissionais para operarem dentro dessa lógica. Então, é difícil. Um juiz progressista ele tem muita dificuldade dentro do aparelho jurídico, do sistema judiciário, porque a estrutura, de um modo geral, e até o corpo, né? Os pares também, não ajudam. Eles têm essa percepção conservadora. E agora a gente teve essa última anomalia de se ter um Supremo Tribunal Federal com o critério de ser terrivelmente evangélico para ser do Supremo Tribunal Federal. Mas aí, resgatando aqui rapidamente a pergunta inicial, as decisões monocráticas. Olha, gente, é muito difícil a gente fazer uma análise assim, de uma forma muito genérica, muito ampla, porque existem muitas peculiaridades em cada campo do direito, em cada causa. Enfim, é muito difícil a gente chegar e fazer um julgamento, né? Por isso que o magistrado, a estrutura do Poder Judiciário, ela sempre tem um grau recursal, porque se entende que o magistrado, naquele caso, ele pode ter uma visão que não seja a melhor visão, que tem algum conflito, tem alguma falha, enfim. E esse é um problema do qual eu acho que nós não conseguiremos nos livrar facilmente, porque eu acredito que seja um problema no mundo. Tem uma coisa muito engraçada, o professor também citou uma coisa interessante, na Inglaterra não há a mesma configuração de poder judiciário que nós temos no Brasil. Em algumas áreas, não é necessário nem que o magistrado seja formado em direito, porque o inglês ele parte da ideia que para alguém julgar quem é que avançou um sinal vermelho e causou um desastre, que a formação não precisa ser muito profunda. E a gente vai tendo poder judiciário em países que são considerados ditaduras também. Como é que decidem esses poderes judiciários? Como é que eles se organizam? Como é que aconteceu, por exemplo, no Iraque, quando os Estados Unidos bombardearam o Iraque, e o Saddam Hussein foi julgado lá por uma corte, né, e ele foi protestando. A peça de defesa dele, ele questiona os magistrados, como é que aqueles magistrados foram colocados ali, que direito eles estavam aplicando, né? Então, não é uma questão muito fácil de resolver, mas a questão principal, a questão de fundo, é a questão social, a questão do modelo econômico que nós seguimos, das grandes injustiças, dos grandes abismos, da falta de educação. Tudo isso gera instituições que operam nesse modelo. Não dá para a gente ter uma corte suíça, um parlamento suíço, enfim, o Ministério Público suíço, com a desigualdade social da Índia, do Paquistão, sei lá, da Indonésia. Aí fica complicado, né? É isso. É verdade. Professor, obrigado. Eu quero passar, antes de passar a palavra para a professora Juliana, eu preciso me despedir do Damasceno, porque ele tem um compromisso pessoal agora, vai precisar sair aqui. Mas eu quero agradecer a tua presença, viu, Damasceno? Obrigado por você estar aqui com a gente, conversando, fazendo esse debate importante aqui na edição de hoje do Faixa Livre. Poxa, Anderson, bom dia. Seria um prazer muito grande continuar essa interlocução aqui, né, com o professor José Fernandes, com a professora Juliana Magalhães, né, mas eu tenho um médico agora às 10 horas, né, e tenho que sair correndo, né, porque os médicos podem atrasar, a gente aqui não pode, então a gente coloca outra pessoa
né, na nossa frente, a gente perde, né, a marcação. Gente, olha, é um prazer ter estado aqui nessa interlocução, né, e um prazer aos que nos assistem. Tá? Um bom dia a todos. Obrigado, Damasceno. Bom dia para você. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o João Batista Damasceno. Ele que é cientista político, também professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, além de membro da Associação de Juízes para a Democracia. Mas agora já vou passar a palavra para a professora Juliana, sem perder tempo. Professora, fala um pouquinho sobre o que trouxeram tanto Damasceno como o Zé Fernandes e falar um pouco sobre essa situação que eu levantei, a esquerda lidando com essas decisões monocráticas, essas interpretações do Supremo Tribunal Federal, a Constituição, enfim, fica à vontade. Perfeito, Anderson, e é muito legal, né, essa interlocução, esse diálogo, e até uma questão que foi levantada aí pelo professor José, que é a dificuldade, antes de entrar nessa questão específica, mas essa dificuldade efetivamente de, no meio jurídico, se colocar à esquerda e que dirá um intelectual marxista, um intelectual crítico, ou um magistrado que tiver uma postura crítica, ele vai ter uma limitação muito grande do ponto de vista até mesmo institucional, de aplicar eventualmente, até pelo próprio sistema, né, de controle das decisões judiciais, né, que hoje cada vez mais é um controle de cúpula, né, que na realidade as instâncias inferiores do judiciário estão sujeitas, né? Então, na realidade, um juiz de primeira instância, o poder decisório dele acaba sendo muito pequeno, porque isso vai passar pelo tribunal e depois pelas outras instâncias superiores. Então, há uma limitação pela própria forma do direito, né? Pela própria característica estrutural do direito. E na própria formação, né? Um aspecto importante, né? Esse conservadorismo dos juristas, ele atravessa efetivamente toda essa formação do jurista desde o aspecto da sua universidade, né? Quando ele ingressa no curso de direito e na própria formação que esse jurista recebe, que dificilmente se tem espaço para uma perspectiva crítica no âmbito das universidades, mesmo nas grandes universidades do país, né? Eu me formei, e aqui eu até trago uma questão que eu acho que é bastante pertinente nesse sentido, do pouco espaço para o pensamento crítico. Eu me formei na Universidade de São Paulo, fiz minha graduação, mestrado, doutorado na Faculdade de Direito, Largo São Francisco, e, na realidade, né, o grande jurista crítico do marxismo, o grande pensador crítico para o campo do direito, né, é Evgeny Pashukanis, é um jurista russo. E eu fui ouvir falar de Pashukanis quando eu tive aula com o professor Alisson Mascaro. O professor Alisson Mascaro, que é um pensador crítico marxista acerca do direito, né? E esse professor, hoje, que foi meu orientador de mestrado, de doutorado, ele foi aí afastado, né, das suas atividades, né, a partir de uma reportagem totalmente destituída de um conjunto probatório minimamente verossímil, que é a reportagem do Intercept. Então, Alisson Mascaro foi afastado e, peculiarmente, ele foi afastado com base no decreto do governador Tarcísio de Freitas, que foi lançado às vésperas desse afastamento. Então, basta um intelectual de esquerda se destacar, marxista no campo do direito, que a extrema-direita dá uma canetada, né? E aí isso motivou o afastamento. Então, quer dizer, era o professor marxista mais representativo da Faculdade de Direito da USP, dos principais intelectuais marxistas do mundo hoje, e é afastado das suas atividades docentes a partir de uma matéria jornalística, pseudo-jornalística. Então, a gente vê que o espaço, né, de ataque, que alguém se coloque como intelectual crítico, ele é muito limitado, ele vai ser massacrado. E hoje, né, foi uma questão bem levantada, né, nas falas, que até mesmo, né, hoje em dia, para ser de esquerda, basta ter um mínimo civilizatório. Então, né, quer dizer, hoje o Alexandre de Moraes se tornou alguém de esquerda, porque mínimo civilizatório, que ele está colocando uma mínima ordem, na própria oitiva das testemunhas, lá, para a coisa não virar uma bagunça. E, quer dizer, e ao mesmo tempo, né, nós vimos as imagens, né, que foram divulgadas da audiência, e o julgamento, quer dizer, um mínimo civilizatório ali já se tornou, na cabeça dos bolsonaristas, alguém de esquerda, quer dizer, que dirá um marxista. Então, a gente vive um momento muito difícil no campo tanto da formação
dos juristas, que tem muito pouco espaço para o pensamento crítico, quanto no campo das instituições, né, ainda mais problemático nas instituições, seja nos três poderes, nas três esferas de poder. Nós temos aí a perseguição ao deputado Glauber Braga, por exemplo, no campo do legislativo. Quer dizer, nós vimos um episódio de misoginia que sofreu a ministra Marina Silva, e, ao mesmo tempo, nós vimos lá que ela, as pessoas que a atacaram, que a ofenderam gravemente, ameaçaram até de morte, continuam lá exercendo as suas funções parlamentares. Então, enquanto o Glauber Braga, que foi defender ali a imagem da mãe dele, foi provocado, teve que fazer greve de fome para não ser caçado. Então, é isso. A pessoa se posicionar com uma perspectiva crítica é um peso muito grande hoje, né, em qualquer das instituições. E essa questão que você levanta acerca das decisões, até para responder brevemente, mas essa questão das decisões monocráticas, né, é uma tendência, né, do Poder Judiciário diante do volume de processo. Então, nós temos, assim, também uma realidade do Brasil que ela é insana. Ela tem um volume de processos, tanto na primeira instância quanto nos tribunais. Então, o limite da monocrática é o limite daquilo que está pacificado pelo tribunal. Então, aquilo que já tem jurisprudência naquela corte, eu não vejo problema do magistrado decidir monocraticamente. Isso dá celeridade à justiça. E sempre cabe recurso a essa decisão monocrática. Ela nunca é uma decisão que basta por si mesma. Sempre cabe recurso da decisão monocrática. Então, às vezes, também se espalha muito essa questão, está decidindo monocraticamente, como se não houvesse recurso daquilo, mas há recurso. E hoje o que está acontecendo é que se um excesso de judicialização das relações sociais, aí do ponto de vista pragmático, e que se chega toda hora ações, inúmeras ações ao Supremo Tribunal Federal, e ele tem que dar conta de tudo isso, né? Com 12 ministros, com um corpo de servidores. Então, realmente, tem também um aspecto de celeridade ali da justiça. Então, tem um aspecto pragmático. Então, às vezes, os tribunais também dão decisões monocráticas, mas sempre cabe recurso nesse aspecto. Então, assim, o fato da decisão monocrática, eu não vejo assim tanto problema do ponto de vista técnico-jurídico, dado que há a possibilidade do recurso. Apenas, eu acho, do ponto de vista político, essa aposta, né, da esquerda de achar que o judiciário vai salvar é muito problemática, tanto pelas limitações intrínsecas a esse poder, quanto pela pressão que ele pode sofrer, quanto pela própria limitação ideológica daqueles que o compõem, né? Não são pessoas revolucionárias ou coisa do gênero. Então, são várias questões, e por isso que eu acredito muito na mobilização popular, na participação do povo na política, né? E o povo realmente no poder, né? Eu acho que esse é o verdadeiro sentido de uma democracia revolucionária e não marcada pelos limites da institucionalidade burguesa. Tá certo. Obrigado, professora Juliana. Bom, para a gente fechar aqui o nosso debate, estamos chegando quase no nosso tempo limite, eu quero trazer um tema factual, um episódio que aconteceu esses últimos dias para análise de vocês envolvendo o próprio judiciário. Em relação a essa investigação que foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR, pelo ministro Alexandre de Moraes, tratando da ida do Eduardo Bolsonaro lá para os Estados Unidos, ele que pediu licença do cargo de deputado federal. Ontem, inclusive, em depoimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que financia a estadia do filho lá nos Estados Unidos, teria enviado 2 milhões de reais via Pix para que ele não passe dificuldade. Palavras aí do ex-presidente. Investiga-se a possibilidade de o deputado licenciado estar conspirando contra as instituições aqui no nosso país. Algo que o Bolsonaro nega. O Bolsonaro diz que o Eduardo está lá nos Estados Unidos defendendo a nossa democracia. Eu queria ouvir a opinião de vocês dois a respeito desse episódio. Fiquem à vontade, inclusive, se vocês quiserem conectar esse caso com essa fuga da Carla Zambelli, também para os Estados Unidos. Agora parece que ela está na Itália, enfim. O nome dela foi incluído, inclusive, na lista de difusão vermelha da Interpol, pode ser presa a qualquer momento. Enfim, a palavra é de vocês. Por favor, professor José Fernandes, como é que o senhor avalia essa questão? Bom, a Carla Zambelli deve estar complicada, né? Deve estar dormindo assim com aquela frase na cabeça. A minha difusão nunca será vermelha. Ela está vermelha em 196 países, não é pouca coisa, não. E virou uma beterraba internacional. Agora, são várias coisas, né? Com relação ao inquérito contra o Dudu Bananinha,
Não há outra coisa, não havia outra coisa a ser feita, porque houve uma representação contra ele, houve uma notícia do crime. Então, o Ministério Público Federal, que é o competente para processar, né, pessoas desses estratos, né, da estrutura social, do Poder Legislativo Federal, não tinha outra coisa a fazer. Abriu um inquérito para apurar se o que está sendo aventado na representação se é verdade ou não, se houve crime ou se não houve crime. Se o inquérito concluir que houve crime, o Procuradoria-Geral da República vai ter que denunciar o delinquente. Então, é uma questão que está em curso, né? Que, diante de tudo que a gente está vendo, é claro que se configura em crime. Crime, inclusive crime confesso, né? Se a gente pratica os crimes, eles confessam, eles vão deixando os rastros para todos os lados. Uma coisa interessante, fazendo um pequeno parênteses aqui, é que tudo que está fundamentando a acusação contra a Orcrim do Bolsonaro foram provas que foram conseguidas com a investigação da Polícia Federal, com os telefones celulares e tal, do material que a Orcrim do Bolsonaro não conseguiu apagar. Vocês imaginem só o que eles conseguiram apagar, o que foi perdido, o que eles extraviaram, o que eles esconderam, o que tinha de mensagem, o que tinha de prova por todos os cantos. Porque quando a casa caiu, eles foram tentando apagar todo tipo de prova, né? Então, nesse caso específico do Bananinha, o inquérito é que vai dizer. Agora, quando o pai vai para a delegacia de Polícia Federal e diz que deu R$ 2 milhões para o filho se manter lá fora, e o filho está se mantendo lá fora, não é porque ele está entrando para alguma confraria religiosa, mas é porque ele está conspirando contra a democracia do nosso país, evidentemente ele está sustentando uma prática criminosa. Hoje eu li a coluna do Reinaldo Azevedo, ele diz o seguinte: olha, é o caso de prisão preventiva por conta disso. Eu discordo dele. Eu acho que, como o inquérito ainda não foi concluído, então fica complicado, com tanto assodamento que a gente tem hoje, porque a extrema-direita ela criou esse ambiente que eles estão sendo perseguidos. E como a grande mídia do nosso país ela está isentona, ela não combate absolutamente nada contra esses criminosos, então tem uma grande parcela da sociedade brasileira que acredita mesmo isso, que ele é vítima de uma perseguição. Então, o Poder Judiciário, e sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, ele tem que lidar com o que está acontecendo com uma sabedoria jurídica estratégica, porque eu que citei esportes aqui no começo do nosso papo, é como se o Poder Judiciário, se o ministro Alexandre de Moraes, estivesse numa luta de boxe e o seu oponente já tivesse todo estrupiado, nariz quebrado, supercílio rasgado, saindo sangue por todo lado, já não tivesse mais noção do que está fazendo no ringue. Ora, ele sabe que o adversário está nessa situação, então ele não vai agora dar uma mordida na orelha do adversário, ele não vai dar uma rasteira no adversário. Ele está com controle da situação. E a conjuntura, as regras, a regra jurídica, no caso, elas estão a favor daquilo que ele está enxergando, ou seja, o final da luta com o adversário nocauteado. Então, embora se o que o Bolsonaro fez tivesse acontecido com qualquer criminoso, de qualquer crime no nosso país, uma organização criminosa de tráfico, por exemplo, um traficante que mandasse R$ 2 milhões para alguém que está tentando conspirar contra um magistrado fora do nosso país. Olha, decretação de prisão preventiva teria saído na hora. Mas, infelizmente, nós temos esse pano de fundo. E, evidentemente, o depoimento foi prestado ontem, e agora quem vai analisar o depoimento e vai observar, né, se houve uma conduta criminosa do Bolsonaro, em primeiro lugar, o delegado que vai concluir ali o inquérito, né, vai relatar tudo aquilo, e o PGR, Paulo Gonet, vai analisar dentro da conjuntura toda, e
dependendo do que ele analisar, ele vai pedir uma decretação de prisão preventiva ou não. Eu acho difícil, mas existe essa possibilidade. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, existe a possibilidade, mas seria, assim, no meu modo de ver, nesse momento, um tanto ou quanto imprevidente, porque o adversário já vai... O Bolsonaro vai sentar no banco dos réus agora. Ele já vai estar segunda-feira, porque ele estará acompanhando o depoimento do Mauro Cid, dos outros que vão depor antes dele, e provavelmente na terça ou quarta-feira, ou quarta ou quinta, ele será inquirido. E, pelo que eu vi ontem na entrevista coletiva dele, quando ele saiu lá da Polícia Federal, ele vai querer fazer um espetáculo. Dá para a gente conversar sobre algumas hipóteses aí do que ele fará, o que a defesa de Bolsonaro dirá para ele. Eu estou apostando que a dinâmica vai ser o seguinte: o Bolsonaro não vai responder perguntas do Alexandre de Moraes, não responderá perguntas do Paulo Gonet e só responderá perguntas do advogado. Então você já consegue imaginar o que vai acontecer, né? Vai ser o advogado levantando a bola para ele pumba, fazendo todo um discurso. E vamos ver o que vai dar, qual será o nível de paciência e de tolerância do PGR e do Alexandre de Moraes. E dos outros ministros também. Agora, tem um negócio, né? Como eu acabei de dizer, a luta está completamente dominada. Não adianta o Bolsonaro fazer proselitismo, ficar fazendo um monte de drama e tentar desdizer as provas, estão ali, porque os magistrados vão julgar não a versão que ele irá apresentar, do coitadinho, do inocente, do que não fez nada, do patriota, não. Vão julgar aquilo que está apresentado nos autos. E o que está apresentado nos autos já dá mais de 30 anos de cadeia. Então é por isso que eu tenho falado há muito tempo no Portal do José que o Bolsonaro tem uma fuga arquitetada, estruturada há anos. Há anos ele tem fuga estruturada. É saber se a Polícia Federal se tem os caminhos todos que ele planejou para a fuga, né, para evitar que isso aconteça. E aí, se ele fugir, de fato, aí vai ser uma história que terá um capítulo à parte aqui no nosso país. Sem dúvida alguma. Vamos aguardar, vamos ver aí como é que vai ser esse depoimento aí na próxima segunda-feira. Professor Zé Fernandes, o senhor nos comunicou aqui também, precisa sair agora rapidamente. Eu quero agradecer aqui a sua presença conosco no Faixa Livre. Importante sempre fazer esse papo aqui com o senhor no nosso programa. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Juliana. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Até a próxima, professor. Conversamos aqui com o professor José Fernandes Júnior. Professor José Fernandes, com a gente conversando a respeito, falando nesse debate a respeito do judiciário. Ele que é advogado, professor de Direito Constitucional e Ciência Política, fez aqui esse debate conosco. Professora Juliana, ficamos só nós aqui no programa. Eu quero deixá-la à vontade para responder também esse questionamento que eu fiz aqui para o professor José Fernandes a respeito da situação envolvendo o depoimento de Jair Bolsonaro, a saída do Eduardo Bolsonaro lá para os Estados Unidos. Como é que você vê toda essa questão, professora? Pois é, uma situação, né, bastante absurda, essas figuras esdrúxulas, né, da política nacional, Carla Zambelli, e outra, Eduardo Bolsonaro, enfim. E eu acho que o grande desafio nosso, né, justamente enquanto esquerda, na realidade, enxergar por que esse tipo de gente está ganhando protagonismo. Então, na realidade, se não for Bolsonaro, se não for Eduardo Bolsonaro, se não for Zambelli, vão ser outros similares. Então, na realidade, o que eu percebo é que nós devemos efetivamente ir na causa, na raiz desse problema. A raiz desse problema é que a esquerda tem abandonado o campo da batalha de ideias. E nós, né, nessa luta, já estamos, né, estruturalmente em desvantagem. Por quê? Porque a direita, a extrema-direita, tem os aparelhos ideológicos. Né? Agora, com a vitória de Trump, esse alinhamento que o bolsonarismo tem com o trumpismo, então tudo isso gera um caldo de cultura bastante problemático, né, para a nossa realidade. Né? A própria posição imperialista dos Estados Unidos, a tentativa de constante intervenção, né, no cenário político nacional, que já remonta, né, a outros períodos históricos. Então, os Estados Unidos meio que considera a América Latina uma espécie de quintal, e eu acho que, nesse sentido, Lula tem uma posição, ainda que tímida, mas uma posição que é altiva. Ele busca dar um protagonismo para o país no cenário internacional, ainda com limitações.
Eu acho que Lula é uma figura política de relevo nesse sentido, mas que ainda, né, age com timidez, e também a esquerda, de modo geral, deixa de lado esse campo da batalha de ideias, e aí acaba abrindo caminho para figuras esdrúxulas. Então, o Zambelli agora está acuada, mas foi uma figura com protagonismo, teve votos, né? Aí uma das recordistas de votos, assim como Eduardo Bolsonaro, figuras extremamente problemáticas, e a extrema-direita está se articulando, né, para as próximas eleições, eu não tenho dúvida disso. Se não for Bolsonaro, vai ser alguma outra figura, vai ser um Tarcísio, né? Esse Tarcísio, ele é uma figura bastante perigosa, né? Eu citei o exemplo do Alisson Mascaro, que ele deu o decreto lá para afastamento, quer dizer, é o cara que privatizou a Sabesp, é o cara que bate o martelo, ele é até mais eficaz no projeto político da extrema-direita do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, muitas das coisas que ele tentou fazer, dando passos para a direita, ele não conseguiu tanto, e o Tarcísio, ele tem mais eficácia nesse projeto nefasto, Então, ele é um elemento até mais perigoso, e ele diz que não quer se candidatar, mas a gente não sabe. Então, assim, eu acho que a gente não deve se apegar só à figura do Bolsonaro, mas combater esse projeto político neoliberal da extrema-direita. Isso eu acho que é o mais importante. A esquerda precisa escancarar isso, né? Então, essa disputa, porque não adianta focar... É importante que Bolsonaro seja a carta fora do baralho, fundamental, uma figura horrenda. Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, que sejam banidos da política. Mas não podemos que figuras semelhantes comecem a aparecer. Então, eu acho que é o desafio da esquerda, né? Batalhar as ideias, escancarar as mazelas do capitalismo e apontar para um horizonte aí transformador. E eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer ao público tão qualificado do Faixa Livre que nos acompanha, aos companheiros que estiveram aqui conosco no debate, e a você, Anderson, pela oportunidade. Eu que agradeço, professor Juliano. Um prazer, uma alegria contar sempre aqui com as suas contribuições ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Um bom dia e um bom final de semana, viu? Igualmente, bom dia. Um abraço, até a próxima. Estamos aqui com a professora Juliana Magalhães. Juliana Magalhães, ela é escritora, professora e doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, a USP.